Quando os médicos disseram que não havia mais nada a fazer, foi exatamente o momento em que Deus começou a trabalhar. Em março de 2023, Raquel Silva, uma professora de 38 anos do interior de Minas Gerais, recebeu a notícia que ninguém quer ouvir. Após meses de exames e consultas com diversos especialistas, o diagnóstico era definitivo: câncer de pâncreas em estágio avançado. A senhora tem entre 3 e 6 meses de vida, disse o oncologista, evitando olhar diretamente nos olhos dela. Infelizmente, o tumor já se espalhou para outros órgãos. Podemos tentar um tratamento paliativo para diminuir o desconforto, mas preciso ser honesto sobre suas chances. Raquel ouviu aquelas palavras como se estivessem vindo de muito longe. Seu marido, Paulo, sentado ao lado dela, apertou sua mão com tanta força que quase doeu. As lágrimas vieram apenas quando chegaram ao estacionamento do hospital. Como vou contar para as crianças? Foi a primeira coisa que ela perguntou. Clara tinha apenas 9 anos e Lucas, 12. A ideia de deixá-los crescer sem mãe era insuportável. Nos dias que se seguiram, Raquel oscilou entre desespero e torpor. Uma parte dela queria lutar com todas as forças, enquanto outra estava paralisada pelo medo. Paulo fazia o possível para se manter forte, mas ela o encontrava chorando escondido, no banheiro quase todas as noites. Foi Clara, sua filha de 9 anos, quem provocou a primeira mudança naquela situação. Mamãe, a professora da escola dominical, disse que Deus é médico dos médicos. Se os médicos não sabem o que fazer, podemos pedir para o médico deles, né? A simplicidade daquela fé infantil tocou Raquel profundamente. Ela sempre havia frequentado a igreja, mas sua fé era mais uma tradição familiar do que uma convicção pessoal. Agora, diante da morte iminente, aquelas palavras infantis começaram a despertar algo adormecido em seu interior. Naquela mesma noite, sozinha no quarto enquanto todos dormiam, Raquel fez algo que não fazia há muito tempo. Caiu de joelhos e orou com toda a sinceridade. Deus, eu não sei se estou fazendo isso certo, mas se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente se importa, eu preciso da sua ajuda agora. Não quero deixar meus filhos. Não estou pronta para partir. Por favor, mostre-me o que fazer. Era uma oração simples, sem eloquência ou fórmulas religiosas. Apenas o clamor sincero de uma mãe desesperada. O que aconteceu nos dias seguintes foi o início de uma jornada que muitos chamariam de coincidências, mas que Raquel passou a ver como intervenções divinas. Primeiro, uma antiga colega de faculdade entrou em contato após mais de 15 anos sem se falarem. Durante a conversa casual, Raquel mencionou seu diagnóstico, e a amiga imediatamente falou sobre um novo protocolo de tratamento experimental que estava sendo testado em São Paulo. Meu cunhado trabalha nesse hospital. Posso conseguir uma consulta para você, ofereceu a amiga. 3 dias depois, Raquel estava sentada diante de um dos oncologistas mais respeitados do país, que analisava seus exames com interesse. Não vou mentir para você, disse ele finalmente. Seu caso é muito grave, mas existe um estudo clínico para o qual você pode se qualificar. É uma combinação de imunoterapia com um novo medicamento que tem mostrado resultados promissores em casos como o seu. A esperança era tênue, mas era melhor do que nada. O problema é que o tratamento experimental não era coberto pelo plano de saúde e o custo era completamente fora do alcance financeiro da família de Raquel. Foi quando sua comunidade de fé entrou em ação de um modo que ninguém esperava. A notícia sobre a condição de Raquel se espalhou rapidamente pela pequena congregação que ela frequentava esporadicamente. Em menos de uma semana, a igreja inteira se mobilizou. Organizaram uma campanha de arrecadação, eventos beneficentes, rifas e até mesmo um bazar. O que mais surpreendeu Raquel não foi apenas a generosidade financeira, mas o apoio emocional e espiritual. Pessoas com quem ela mal tinha conversado começaram a trazer refeições para sua família. Outras se ofereceram para buscar as crianças na escola. Um grupo se comprometeu a orar por ela todos os dias às 6 da manhã. Nunca vimos algo assim, comentou Paulo emocionado. É como se toda a cidade estivesse se unindo por você. Em 6 semanas,
conseguiram arrecadar o valor necessário para iniciar o tratamento experimental. Quando Raquel chegou ao hospital, em São Paulo, para a primeira sessão, descobriu que havia um grupo de oração no saguão, pessoas da sua cidade que tinham viajado 5 horas apenas para estar ali naquele momento. O tratamento foi brutal. Raquel perdeu o cabelo, emagreceu drasticamente e houve dias em que a dor era quase insuportável. Mas algo havia mudado dentro dela. Cada manhã, por pior que se sentisse fisicamente, ela começava o dia com uma simples declaração: "Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei e me regozijarei nele." Em um dos momentos mais difíceis do tratamento, quando os efeitos colaterais estavam no auge, Raquel recebeu a visita do padre da igreja, um homem que ela sempre considerou formal e distante. "Trouxe algo para você", disse ele, entregando uma pequena caixa de madeira. Dentro havia centenas de pequenos pedaços de papel. Em cada um deles, uma pessoa havia escrito uma mensagem de encorajamento ou um versículo bíblico. "Quando se sentir fraca, leia um desses", explicou o padre. "São vozes lembrando que você não está sozinha nessa batalha." Aquela caixinha se tornou o tesouro mais precioso de Raquel. Nos dias de maior desespero, ela retirava um papel aleatoriamente e encontrava exatamente a palavra de que precisava naquele momento. Após 4 meses de tratamento, chegou o momento da avaliação que determinaria se o protocolo experimental estava funcionando. Raquel e Paulo oraram juntos na noite anterior ao exame. "Seja qual for o resultado, sabemos que não estamos sozinhos", disse Paulo, com uma confiança que surpreendeu até a ele mesmo. O médico que analisou os resultados não conseguiu esconder sua surpresa. "Não quero criar falsas expectativas", disse ele cautelosamente, "mas estamos vendo uma redução significativa do tumor. Mais significativa do que esperávamos neste estágio." Era uma notícia encorajadora, mas ainda longe de uma cura. Raquel, porém, recebeu aquela informação com uma serenidade que ninguém compreendia. "Cada dia é uma vitória", ela dizia, "e cada vitória é um testemunho da graça de Deus." Conforme os meses passavam, algo extraordinário começou a acontecer. Não apenas o tumor continuava a regredir, mas a própria Raquel se transformava interiormente. A mulher que antes vivia ansiosa pelo futuro e presa a pequenas preocupações, agora irradiava uma paz que tocava todos ao seu redor. Ela começou a visitar outros pacientes no hospital durante suas sessões de tratamento. Compartilhava sua fé, não com pregações, mas com gestos simples: um abraço, uma palavra de encorajamento, uma oração discreta. "É estranho", confidenciou ela a Paulo. "Nunca me senti tão viva quanto agora, quando estou tecnicamente lutando contra a morte." Em dezembro de 2023, 9 meses após o diagnóstico que lhe dava no máximo 6 meses de vida, Raquel recebeu a notícia que parecia impossível. Não havia mais sinais do tumor em seu corpo. "Não tenho explicação médica para o que aconteceu", admitiu o oncologista. "O protocolo experimental mostra resultados promissores, mas uma remissão completa, como a sua, é extraordinária." A notícia foi recebida com celebração pela família e pela comunidade que havia se unido em torno dela. A pequena igreja organizou um culto de gratidão que reuniu pessoas de todas as denominações da cidade. Mas para Raquel, a verdadeira vitória não era apenas a cura física. Durante sua jornada, ela havia redescoberto uma fé que transformou não apenas seu diagnóstico, mas todo o seu modo de ver a vida. "Antes, eu vivia como se tivesse todo o tempo do mundo, mas não aproveitava realmente nenhum momento", explicou ela ao testemunhar na igreja. "Agora entendo que cada dia é um presente precioso. Cada abraço nos meus filhos, cada conversa com meu marido, cada pôr do sol, tudo tem um valor que eu não conseguia enxergar antes." Hoje, em 2025, Raquel continua em remissão completa. Os médicos ainda a monitoram de perto, mas cada exame confirma o que parecia impossível 2 anos atrás. Ela voltou a dar aulas, mas agora também dedica parte de seu tempo a um ministério que criou para apoiar pessoas com diagnósticos terminais. "Não prometo curas milagrosas",
ela explica aos pacientes que visita. Mas posso prometer que você não vai enfrentar isso sozinho. A história de Raquel se espalhou muito além de sua pequena cidade. Seus vídeos nas redes sociais, onde ela compartilha sua jornada com honestidade e esperança, já alcançaram milhões de visualizações. Ela fala sobre os dias bons e ruins, sobre dúvidas e medos, mas sempre retorna à mesma mensagem. A fé não é ausência de medo ou de dor. É encontrar força para seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível. Uma das perguntas que ela mais recebe é sobre como manter a fé em meio ao sofrimento. Sua resposta é sempre sincera. Houve dias em que minha fé era do tamanho de um grão de mostarda. Dias em que só conseguia dizer, Deus ajuda minha incredulidade. E descobri que isso é suficiente. Ele não exige uma fé perfeita, apenas um coração aberto. O médico que inicialmente deu a Raquel apenas meses de vida, agora a encaminha. Pacientes em situações semelhantes, não para que ela prometa curas, mas para que compartilhe algo ainda mais precioso: esperança. Não sei qual é o seu diagnóstico hoje, diz Raquel em suas palestras, mas sei que o último capítulo da sua história ainda não foi escrito, e o autor da vida pode criar reviravoltas que nenhum de nós consegue imaginar. Para Paulo, o marido que esteve ao lado dela em cada momento, a transformação de Raquel foi o verdadeiro milagre. Claro que celebramos a cura física, ele diz. Mas mesmo nos dias mais escuros, antes de sabermos o resultado final, já víamos um milagre acontecendo. Minha esposa encontrou um propósito maior em seu sofrimento. Ela descobriu como transformar sua dor em um canal de esperança para outros. As crianças, agora com 11 e 14 anos, aprenderam lições que muitos adultos jamais compreendem. Minha mãe me ensinou que Deus não promete dias sem tempestades, diz Lucas, o filho mais velho, mas ele promete estar conosco no meio da tempestade. Clara, a pequena, cuja fé infantil iniciou toda essa jornada, tem uma perspectiva ainda mais simples. Eu sabia que Deus ia curar minha mãe. Ele é o médico dos médicos, lembra? Enquanto Raquel continua sua vida, uma vida que os médicos disseram que ela não teria, ela carrega consigo aquela pequena caixa de madeira com as mensagens de encorajamento. De vez em quando, ainda retira um papel aleatoriamente, não mais por desespero, mas como um lembrete do poder da comunidade e da fé. Minha história não é sobre uma mulher que venceu o câncer, ela insiste. É sobre uma comunidade que se uniu em fé. É sobre um Deus que transforma lágrimas em testemunho. É sobre descobrir que, mesmo nos vales mais escuros, nunca estamos realmente sozinhos. Se você está enfrentando seu próprio vale escuro hoje, que a história de Raquel seja um lembrete. Às vezes, é exatamente quando os médicos dizem que não há mais nada a fazer, que Deus apenas começa a trabalhar. E talvez o maior milagre não seja a cura física, mas a paz e o propósito que você pode encontrar, independentemente do resultado final. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que está precisando de esperança hoje. E lembre-se, sua fé não precisa ser perfeita ou grandiosa, apenas sincera. Deixe seu amém nos comentários se você crê que Deus ainda realiza milagres hoje e que o último capítulo da sua história ainda não foi escrito.